A paz do Senhor para todos os irmãos, a paz do Senhor, povo de Deus, povo da comunidade, a todos aqueles que nos assistem nessa sexta-feira. Quero agradecer primeiramente a Deus pela essa oportunidade de estar transmitindo a palavra do Senhor ao teu coração. Agradecer aos nossos pastores. Aleluia. Creio que Deus tem uma palavra ao teu coração, prometo ser objetivo, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar contigo nessa noite. Em meio a esse momento difícil que nós estamos enfrentando, em meio a esse momento de adversidade a qual se encontra toda a humanidade, eu tenho certeza que eu e você temos um Deus vivo, poderoso e que ouve o clamor dos seus filhos. O texto que Deus colocou no meu coração é Atos 16, vou estar lendo 2 versículos, que se encontra Atos 16, versículo 25 e 26, que diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Se eu tivesse que colocar um tema nesta mensagem, é o seguinte: ninguém pode parar os adoradores. Ninguém pode parar os escolhidos de Deus. Meio a esse momento difícil que você está vivendo, irmão, pode parar o desejo que você tem de adorar esse Deus poderoso. Não é essa luta, não é essa dificuldade que vai calar sua boca, calar sua adoração. Pelo contrário, é em meio a esse momento difícil que nós temos que levantar a nossa voz de gratidão, de louvor ao Deus que tem nos sustentado até aqui. A Bíblia vai falar desses 2 homens que estavam em viagens missionárias, passaram por diversas cidades, e uma dessas cidades eles foram ao encontro de uma mulher chamada Lídia, e vendedora de púrpura, e a Bíblia vai falar que Deus, através desses homens pregando o evangelho, abriu o coração desta mulher para que ela estivesse atenta àquilo que Paulo dizia. E a Bíblia vai falar que ela foi batizada. Aleluia! Ela e a sua casa. E a Bíblia vai falar que aquela mulher falou para aqueles homens: fiquem na nossa casa. E a Bíblia vai falar que aquilo constrangeu muito a Paulo e Silas. Mas a Bíblia vai falar que no versículo 16: e aconteceu que, indo nós à oração, Paulo e Silas estavam orando. Se nós formos olhar até aqui, no capítulo 16, do versículo 16, antes de Paulo operar a libertação na vida desta mulher, eles não estavam parados, eles não estavam acomodados. Pelo contrário, eles estavam a serviço do reino de Deus. A Bíblia vai falar que eles estavam em constantes viagens, até se encontrar com essa mulher chamada Lídia. Sua casa foi batizada, ela foi batizada. E a Bíblia vai falar que depois disso aqueles homens foram à oração. O que eu quero falar com os irmãos de primeiro ponto aqui? Grandes milagres só vão acontecer quando estivermos conectados com Deus, irmão. Não adianta você levar uma vida vazia, não adianta você viver uma vida de aparência, nada vai acontecer. Mas quando você estiver conectado com Deus continuamente, pode ter certeza, querido, que grandes milagres vão acontecer ao seu redor. Aqueles homens estavam indo à oração, e no meio desta caminhada à oração saiu uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E a Bíblia vai falar que essa menina seguiu a Paulo e Silas
gritando: esses são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, isso aconteceu por alguns dias e Paulo ficou perturbado. E de repente Paulo se aproxima dessa mulher, dessa menina, e diz: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Ou seja, um grande milagre aconteceu, uma grande libertação aconteceu. Mas porque esses homens estavam com contato direto com Deus, irmão. Então, na tua casa, nesse período que nós estamos enfrentando de isolamento, esteja em contato com Deus, irmão. Esteja buscando ao Senhor, porque grandes milagres vão acontecer aí dentro da tua casa. Grandes milagres vão acontecer ao redor daqueles que estão, aleluia, da tua casa. Porque nós somos, aleluia, agentes de milagres de Deus nessa terra. Então esteja conectados. Aqueles homens estavam indo à oração e operar aquela grande libertação. Mas depois disso, versículo 19, a Bíblia vai falar que os senhores daquela cidade ficaram indignados, porque todo o seu lucro estava em cima desta menina, desse espírito de adivinhação que estava nela. E aqueles homens ficaram indignados e mandaram prender Paulo e Silas na prisão. E a Bíblia vai falar, versículo 22, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, a qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Irmão, a pergunta que eu te faço nessa noite: olhe para as suas mãos, elas estão presas? Olhe para as suas mãos, elas estão acorrentadas? Amados, olhe para os seus pés, eles estão presos a algum tronco? Então, por que muitas das vezes você está aí murmurando contra Deus? Por que muitas das vezes você está aí do outro lado, até me ouvindo através desta palavra, questionando a Deus porque você está passando esse momento tão difícil? Aqueles homens estavam encarcerados, aqueles homens estavam com seus pés presos aos troncos, mas em nenhum momento você viu eles murmurar, e em nenhum momento vocês viram ele abrir a boca para falar: Deus me abandonou. Pelo contrário, irmão, quero dizer para você que Deus está no controle desta situação que você está enfrentando, irmão. Se nós formos olhar, esses homens não tinham motivos nenhum para adorar a Deus. Mas o que eu quero trazer para você, o segundo ponto desta palavra, é que nós aprendemos aqui com esses homens, que a alegria do crente vem do interior, irmão. Vem daqui, ó. Pode estar passando o momento que for, pode estar passando o momento de adversidade que for, mas a tua alegria começa daqui de dentro para fora, irmão. Se você estiver cheio de Deus, irmão, não é essa luta que vai te parar. Se você estiver cheio da presença de Deus, não é os seus pés presos no tronco que vão calar a tua voz, irmão. Porque nada pode parar um adorador. Aqueles homens não tinham motivo nenhum. Aqueles homens não tinham motivos para adorar, para agradecer, nada. Mas estavam orando e cantando hinos ao Senhor. Ou seja, uma coisa que eu aprendi e ouvi isso: quem tem motivo não precisa de motivação, irmão. Vou repetir: quem tem motivo
não precisa de motivação. Aqueles homens tinham motivo, sabiam que servia ao Deus vivo. E às vezes tem pessoas que precisam, entenda que eu vou falar, estar em grandes lugares, grandes cultos, grandes eventos gospel, para poder adorar a Deus, irmão. Entenda, isso não pode? Pode, mas quem tem motivo não precisa de motivação. Aqueles homens não estavam sendo motivados por nada, mas tinham um motivo único de adorar a Deus e cantar a Deus naquela prisão, irmão. Então não deixe que esse momento difícil cale a tua voz. Não deixe que esse momento difícil faça você se calar diante dessa dificuldade. Ore, busque, louve a Deus nesse momento, querido. E se nós formos olhar, versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Ou seja, aqueles homens falaram assim, eu creio, conjecturando aqui, né? Paulo, estou preso. Silas, eu também estou. Rapaz, prenderam nossas mãos, prenderam nossos pés no tronco. Eu creio que talvez eles comunicaram um com o outro, mas não prenderam, não calaram a nossa voz. Querido, você, aleluia, tem a presença de Deus na tua vida, irmão. Embora você está dentro da tua casa em isolamento, aleluia, atrai a presença de Deus para a tua casa, atrai a presença de Deus para a tua vida. Não é o ambiente que atrai a presença de Deus, irmão. Não é lugar bonito que atrai a presença de Deus. Nós fomos olhar, esses homens estavam no cárcere interior, ou seja, tinha a prisão e eles estavam no cárcere interior, um lugar de pouca luz, lugar talvez úmido, mas Deus os visitou poderosamente. Ou seja, faça da tua casa o lugar onde Deus possa visitar. Faça da sua casa o lugar aonde Deus pode entrar com providências. Faça da tua casa o lugar aonde Deus possa descer, aleluia, com um milagre, aleluia. E a Bíblia vai falar no versículo 26, e de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós louvamos e cantamos hinos ao Senhor, pode ter certeza de uma coisa. Sempre nós falamos, toda ação gera uma reação. Quando você fizer a sua parte, pode ter certeza de uma coisa. Deus vai ouvir e vai entrar com resposta nessa situação. Aqueles homens começaram a orar e cantar hinos ao Senhor. E a Bíblia fala que de repente veio um terremoto tão grande. Eu quero dizer para você que o de repente de Deus vai chegar na tua casa. O de repente de Deus vai chegar na tua vida. O de repente de Deus vai atingir aqueles que estão à sua volta. Mas creia, adore, louve, aleluia, engrandeça o nome do Senhor. E a Bíblia é bem clara em dizer que de repente, depois que aqueles homens começaram a orar e cantar, ou seja, quando nós fazemos a nossa parte, Deus, Ele se encarrega de fazer a parte dele. Eu tenho certeza que nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, ainda tem o de repente de Deus nessa terra. E Ele vai alcançar você. E Ele vai alcançar a sua família. E Ele vai alcançar aqueles que estão à sua volta. Então que essa mensagem fique no seu coração, irmão. Não deixa
essa situação apagar a chama que está dentro do seu coração. Não deixa que essa situação adversa cale, trave a tua voz. Pelo contrário, irmão, tenho certeza que você está cheio de Deus. Mesmo em momentos difíceis que todos se encontram, Deus habita dentro de você. Então não deixe de adorar, não deixe de buscar, porque eu tenho certeza que nós vamos viver em tempos próximos o de repente de Deus. E de repente você vai ver as prisões caindo, e de repente você vai ver aquele que estava longe voltar, e de repente você vai ver a providência de Deus na tua vida, e de repente você vai ver, aleluia, Deus agindo em seu favor. Então que essa palavra fique no teu coração. Não espere ter motivos, não espere motivação, porque quem tem motivo não precisa de motivação. Adore ao Senhor, busque ao Senhor, e eu tenho certeza que ninguém pode parar um adorador. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus.